Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de história, dando continuidade ao que nós estávamos estudando, né? Capítulo 13, revoltas regenciais. Agora vamos falar sobre as três últimas revoltas, né? Farroupilha, Malês e Sabinada. A Farroupilha foi uma revolta, né, que surgiu no Rio Grande do Sul, né, e Santa Catarina também. Teve por objetivo também lutar, né, protestar contra o governo regencial, um governo que não ligava, né, para as necessidades, não atendia às necessidades dos chamados farroupilhas, né? No caso aí, né, pessoal, a revolta ela se dá dentro de um contexto da elite gaúcha, né? Diferentemente que ocorreu nas outras revoltas, né? Como a cabanagem no Pará e a balaiada no Maranhão, né? No caso aí, essas duas foram revoltas populares, né? Da classe popular, a classe mais pobre, e agora a Farroupilha não. A Farroupilha ela vem dentro de um contexto da revolta da elite, né? Da elite produtora de carne, ou seja, criadora de gado, não produtora de carne de charque, né? A carne, acho conhecida chamada carne salgada, né? A carne de sol, né? A carne seca ao sol. Então, esses produtores, né, estavam insatisfeitos aí com o governo regencial, né? E então, insatisfeitos, logo eles queriam algumas reivindicações, exigiam, né, algumas reivindicações que não estavam de acordo com a sua produção, de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua economia, né? Ou seja, a elite gaúcha ela queria benefícios para poder vender, competir, não é, com a carne do Paraguai, com a carne de charque do Paraguai, do Uruguai, que já estava entrando, né, tomando o mercado brasileiro, justamente por causa da questão dos impostos, né? Mas a elite tinha que pagar muito imposto para o governo regencial, né? E enquanto isso, os impostos de produtos estrangeiros não eram tão caros assim. E aí então começa então os gaúchos perceberem se não houver uma mudança, eles vão perder esse mercado da carne, né? Esse mercado de venda da carne. E perdendo isso, eles perdem a atividade, né? O trabalho que eles desenvolviam, né? Bom, além disso, pessoal, tinha a questão também do preço do sal, né? Eles queriam um preço mais baixo, um preço que eles pudessem, né, pagar, que tivesse de acordo com a economia deles. Haja vista que o sal era muito importante para poder salgar a carne, né, para poder fazer a carne de charque. E então, com o sal muito caro, o produto, né, ficava também muito caro. Outro detalhe também, eles desejavam, né, almejavam uma independência do governo regencial, não é? Justamente porque também eles eram a todo momento influenciados pelas províncias, né, como o Uruguai e o Paraguai, que tinham governos ali que tinham uma certa independência, e então eles exigiam isso, né? Essa independência, a diminuição dos impostos e a diminuição do preço do sal. Bom, tudo isso, pessoal, o governo regencial não atendeu os desejos da elite gaúcha, não é? E o ponto, né, o ponto alto, digamos assim, da insatisfação gaúcha, não é? Da insatisfação do povo de Santa Catarina com o governo regencial, vai surgir, não é? Digamos assim, a gota d'água vai surgir quando o governo regencial indica, né, um interventor, ou melhor, um governador para o Rio Grande do Sul, não é? Um governador que era considerado, né, por toda a elite gaúcha como um traidor daqueles produtores de carne de charque, não é? Traidor porque ele
ele não via os interesses dessa elite gaúcha. E então ele se tornando governador, ele iria prejudicar ainda mais os produtores de carne de charque. Então, dentro desse contexto, vai surgir a figura do líder conhecido como Bento Gonçalves, né? Em 1835, ele vai unir membros da elite, né, os chamados farroupilhas, ou seja, aqueles que foram para a guerra, né, sem nenhum preparo, com roupas, né, todas maltrapilhas, né, os chamados farrapos, né, roupas que não estavam de acordo com uma roupa para você ir para a guerra, né? E então se juntaram, né, e foram lutar contra o governo. Então a guerra ela inicia, né, com o enfrentamento do governo, né, enfrentamento do governo regencial. Os regentes, então, ou seja, era a tomada do governo, né, do Rio Grande do Sul. O governo regencial, então, reage enviando tropas, né, no caso aí a Guarda Nacional, para combater os revoltosos. E muitos foram mortos, né, outros foram presos. No caso aí, Bento Gonçalves, ele foi preso, né, preso, né, torturado com certeza, mas ele conseguiu fugir, né, ele foi levado até a Bahia para ser preso lá, mas ele conseguiu fugir. Na sua fuga, volta para o Rio Grande do Sul e se junta aos outros revoltosos, né? E aí então ele vai decretar e fundar em 1837 a chamada República Rio-Grandense, não é? Ou seja, ele vai fazer parte de um governo independente, digamos assim, né? No contexto de Santa Catarina, vai ocorrer aí uma participação de Giuseppe Garibaldi, um italiano, né? Um imigrante italiano que chega ao Brasil, né, fugido da guerra de unificação da Itália. Então ele vem da Itália, ele era um imigrante fugido dessa guerra, se junta, né, os revoltosos que também queriam independência, não é? Queriam aí, no caso, um governo independente. Então Garibaldi ele vai ter a função de fiscalizar, patrulhar a costa marítima catarinense, né? Fazer com que os navios do governo regencial não cheguem até Santa Catarina para poder tomar, não é, a região e assim então impedir que o governo regencial põe fim à revolta, não é? Mas enfim, ele não vai conseguir, o navio dele vai ser afundado e as tropas, né, da Guarda Nacional invadem Santa Catarina, invadem Rio Grande do Sul, né? E aí então os catarinenses não vão conseguir, né? Ou melhor, eles vão invadir, né, a Guarda Nacional, porém os catarinenses vão conseguir uma vitória e vai fundar a República Catarinense, ou conhecida como República Juliana, não é? Chegando em 1945, né, Santa Catarina vai começar a ter uma certa independência, né, mas por meio da sua república, né, Catarina Rio-Grandense, né, e Santa Catarina por meio da sua república catarinense, vai ter muitos combates, muitos conflitos, né, o governo regencial não vai deixar com que eles se tornem independentes do Brasil, porque o governo regencial quer a unificação do território, não quer fazer do Brasil, né, o que ocorreu com a América Espanhola, ou seja, querem a unificação e não a separação, quer que todo o território fique unificado. E então vai haver muitos combates. Bom, chegando no ano de 1845, vai ter um acordo de paz, digamos assim,
que, para não haver a separação, o governo regencial vai rever alguns pontos, né, vai rever aquilo que os gaúchos queriam, né, a questão dos impostos, a diminuição, né, dos impostos, a diminuição no valor do sal e aumento do imposto para a carne uruguaia, né, paraguaia, o imposto de produtos importados, no caso, né? Então, isso ocorrendo, o que vai ter que ceder, né, o que os gaúchos e catarinenses vão ter que ceder é a separação, né, a não independência política. E aí, então, isso vai muito mais além do que isso, né? Os gaúchos e catarinenses vão também exigir muito mais do governo para não separar, para não se tornar um território, né, dois territórios aí independentes. Então os acordos, né, entre governo e farroupilhas vão girar em torno também da escolha de um governador para as regiões, né, para Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, ou seja, os gaúchos e catarinenses querem escolher quem vai governar os seus estados, as suas províncias, né? Como era dito na época. Diminuição dos impostos, eles conseguiram. Aumento dos impostos a 25% aos produtos estrangeiros, eles conseguiram. Outro detalhe também, o governo regencial ele confiscou muitas terras, né, dos fazendeiros gaúchos, né, ou seja, se apossou dessas terras, essas terras foram devolvidas, incorporou os rebeldes da revolta farroupilha ao exército brasileiro, né, ganhando aí as mesmas patentes que eles tinham, né, que eles queriam. Enfim, muitas coisas foram feitas para atender os gaúchos e catarinenses, né? Então a revolta aí ela vai se dar, né? Por meio dessa negociação, né? E se não fosse assim, provavelmente os gaúchos e catarinenses iriam continuar, né? Por muito tempo nessa revolta, certo? Bom, agora a gente parte aqui para a revolta dos malês, né, que surgiu na Bahia em 1835. Revolta dos malês, gente, esse nome malês, ele quer dizer, tem um significado, né, muito característicos, né, de tratamento aí para senhor, professor, né, para muçulmano, eles tinham esse tratamento como malês, né? Então vai surgir aí nesse período de 1835 e vai surgir dentro de um contexto não da elite baiana, né, e sim da população escrava. Essa população de grande concentração na Bahia, né, uma população que estava muito cansada das condições de vida, não é? Um grande número de escravos na Bahia, concentrados na região de Salvador, né, principalmente. Uma população que já vinha sofrendo desde lá do surgimento da revolta da Conjuração Baiana, não é? Ou seja, aqueles acontecimentos, né, eles continuaram, né, os maus tratos, a questão do racismo, as condições precárias de vida, não é? A perseguição religiosa, o racismo muito forte, né? As condições, né, também de trabalho, um trabalho muito pesado, muito árduo, sem hora de descanso. Então foram assim fatores que motivaram a revolta, não é? Ou seja, os escravos se reuniram para lutar contra uma condição de vida que eles estavam sofrendo, né? E queriam pôr fim. E para pôr fim, não tinha como negociar, não é? Para pôr fim somente fazendo
uma revolta, não é? Uma revolta, podemos considerar como uma revolta escrava no Brasil. Então, essa revolta escrava, ela vai demonstrar o quê? Um desejo por liberdade, né? Um desejo por melhores condições de vida, né? E aí, então, os escravizados vão planejar, né, uma situação, né, ou seja, fazer um plano em torno dessa revolta, que era o quê? Em um dia comemorativo, festivo na cidade, eles iriam tomar a sede do governo, a igreja, não é? Pontos estratégicos, né, o exército, pontos estratégicos de administração da província da Bahia. Então, no dia que era para estourar essa revolta, eles foram traídos, né? Traídos que, assim conta a história, traídos por ex-escravos, né? Libertos que denunciaram todo o plano, né? Contra o governo baiano, né? E aí então eles foram surpreendidos, os revoltosos foram pegos, né? E torturados, açoitados, mortos, né? Esquartejados, enfim, virou uma carnificina total na Bahia, não é? E essa revolta ela foi sufocada, né? Justamente por causa de uma traição, né? Que ocorreu entre os escravos libertos, né, que denunciaram todo o plano. Bom, então a revolta dos malês, né, muitos malês eram muçulmanos, né, como a gente pode ver aqui, essa característica, né, da reza que eles têm, do gorrinho, né, e aí vamos partir para a Sabinada. Sabinada, que também ocorreu na Bahia, 1837 a 1838, foi feita aí por meio de uma homenagem, né, ao líder Francisco Sabino Vieira, que foi feita não por escravos, mas sim por os líderes foram jornalistas, profissionais liberais, intelectuais, militares, né, que queriam dar continuidade à revolta dos malês, né, para ver se eles conseguiam êxito, se eles conseguiam vitória, né, e assim se libertar de todas as injustiças que estavam ocorrendo, né. Essas injustiças giravam, né, em torno desses maus tratos, né, da escravidão, do racismo, como já foi dito para vocês aí. Bom, então, diante da organização de uma nova revolta, não é, que durou apenas um ano, o governo vai reagir enviando a Guarda Nacional, né, novamente aí, e aí então os locais que foram ocupados, né, porque iniciaram, né, a revolta e ocuparam os pontos estratégicos da cidade, do governo da cidade, dos prédios, repartições públicas aí, e só que a Guarda Nacional conseguiu dominar esses revoltosos, né? Entraram nos prédios e lá fizeram uma das mais, né, barbaridades cometidas contra os revoltosos, né? No caso aí, teve, né, registros aí documentados de corpos lançados, né, das sedes do governo, dos prédios, né, para fazer com que a revolta fosse colocada ao fim, né? Então a reação foi muito violenta, muito sangrenta e novamente aí mais uma vez outra revolta não prospera, né? Justamente porque o governo sempre agia com muita violência, não tinha negociação, a não ser, não é, como nós vimos, né, no caso aí da Farroupilha, que houve negociação, por quê? Porque eram membros da elite, né? E aí então tinha essa certa negociação. Agora, quando é com o povo negro, escravo, né, a revolta, a negociação ela não existe, e sim a repressão, né, e sim a morte, né, o enfrentamento violento. É isso?
para você ver, né, o caráter racista, né, discriminatório, preconceituoso, né, e de ódio, né, que o governo tinha ao povo negro escravizado, né? E são situações, né, pessoal, que infelizmente até nos dias de hoje a gente vê, né, de outras formas aí, mas a gente vê, né, o que a população negra passa no Brasil ainda hoje, né? Então é isso, gente. Ficamos por aqui, encerramos, né, o conteúdo, capítulo 13, e aí em breve estarei colocando lá no Vindimo as atividades, não deixem de fazer, e aí no momento certo, adequado, nós faremos a correção lá no chat. Beleza? É isso, até mais. Tchau, tchau.